2025. O ano da intimidade. Pastor Marcelo, vem aqui, depois você oferta, você dízimo. Se for Pix, já tirou, mas estava ali em Pix. Quem já fez uma vez, é no mesmo? Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Estamos no mês que estamos ministrando paternidade, amém? Para honra e glória do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, através do nosso irmão. Venha, Senhor, com a tua capacidade, com a tua graça sobre a vida dele, Senhor. Liberar aquilo que o Senhor já tem separado para os nossos corações hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui. É um desafio muito grande. Não foi fácil receber esse convite. Você não tem ideia como foi o meu domingo. O peso que eu estou sentindo de ter que ministrar isso, né? Tive que mexer em alguns baús que a gente deixa lá. A pastora Alessandra deve entender. Sou emocionado, me perdoa, tá? Eu já estou emocionado. Mas a prova foi Deus que eu sou o segundo órfão, né? Eu sou órfão de pai ausente. Ali é órfão de pai presente, porque existem essas duas orfandades. Mas tem aqui um órfão com RG só com o nome da Severina, que é minha irmãzinha, que está na glória, e não tem o nome do pai lá. E eu posso falar para vocês com riqueza de propriedade o que é você ser rejeitado pelo pai. Eu carreguei ao longo de toda a minha vida a rejeição. E quando eu não suportava mais a rejeição, porque eu sofri essa rejeição toda a minha infância, né? Para você ter uma ideia, minha mãe era casada, tinha filhos, vivia no Nordeste, né? E ela estava num casamento abusivo, sofreu violência e tudo. E ela decidiu largar tudo. Pegou os filhos e foi para casa dos meus avós. Meu avô espancou ela, porque isso era admissível, pensa. Estamos falando aí de 68, 69. Ninguém aceitava isso, principalmente no Nordeste, né? A mulher tinha que ficar com o marido, mesmo que apanhasse, mesmo que sofresse, mesmo que era obrigada a ficar. E minha mãe, ela foi jogada para fora da casa dos meus avós, porque ela era vergonha da família. E então logo ela se relaciona com meu pai, que era casado com outra mulher. E aí, cara, veio o Marcelo. Então você imagina, eu me lembro que com 5 anos de idade a gente foi lá no Nordeste conhecer meus avós, não conheci meus avós. E eu lembro que quando eu vi meu avô, minha mãe falava muito sobre ele, e ele estava sentado assim, né, nesses quintais de sítio, né, lá no Nordeste. E eu sentei no colo dele e ele não falou nenhuma palavra para mim. E assim que as pessoas entraram para dentro da casa, minha mãe, ali e tal, né? A mãe tinha acabado de chegar, né? Meu avô pegou e me empurrou e me jogou no chão. Ele não me falou nada. Mas ele deixou bem claro que ele não queria eu. Eu lembro que a minha avó, enquanto minha mãe estava por perto, ela me tratava bem e tudo, né? E quando minha mãe saiu, eu tinha 5 anos de idade, gente. Ela falou assim para mim: ninguém gosta de você aqui. E os meus irmãos, todos eles me rejeitaram, me espancaram, abusaram de mim, porque eles não aceitavam a ideia de eu ser um irmão que era filho de outro. Então, só para resumir um pouco da minha história, eu não vou ficar entrando nisso, porque é uma coisa muito dolorosa, eu não vou conseguir nem ministrar se a gente for por esse lado. Mas a gente precisa entender que paternidade, né, estabelecida,
não é sobre ter um pai, né? Porque muitos de nós não tivemos pai. Paternidade estabelecida, igreja, é sobre continuar o que Deus disse. O que Deus disse. Ele disse que nós seríamos filhos. Se você for olhar todas as coisas do Velho Testamento, você vai ver Deus falar a vida inteira sobre um filho que vive. O Velho Testamento inteiro. Eu lembro aqui, a Débora pregou sobre Moisés, a Alessandra pregou, acho que no último, sobre Moisés, em tipologia do filho. Você vai ver o Velho Testamento inteiro apontado para um filho. Mas quando você entra no Novo Testamento, você se depara com um filho que fala de um pai que vive para sempre. Cara, a Bíblia fala de paternidade dos Gênesis ao Apocalipse. E falar de paternidade é falar de herança, é falar de identidade, é falar de proteção. Pastor, por que herança? Você lembra lá da primeira família, lá no Éden? Satanás foi com todo furor para destruir a família. Porque Deus começa tudo nesse design de família. Porque nada vai dar certo, gente. Não tem nada para dar certo na tua vida sem esse design de família. Um pai, uma mãe, e tem uma terceira pessoa que a gente não fala muito, né? Nos dias de hoje. Se você não sabe, o casamento ele é uma pessoa. Olha para você ver como é interessante, né? A gente olhar para os céus e ver que tem um pai, que tem um filho e que tem o Espírito Santo, uma trindade, uma tricotomia. Mas o nosso ambiente familiar tem a figura de um pai, tem a figura de uma mãe e tem a pessoa do casamento, que protege todo esse ciclo geracional, né? Eu li muito, né? Estou aqui com as minhas amigas aqui, pastora Débora, pastora Alessandra, sabe que eu vou até falar um pouco sobre esse livro, né? Porque foi para mim assim, libertador ler o Avivamento do Ano Novo, capítulo 11, né, Lê? É uma aula de sacerdote e o que é a família na concepção bíblica, espiritual, psicológica, emocional, tudo. Foi quando eu me libertei da dor da rejeição. Porque, irmãos, você ser um filho bastardo, é duro falar isso para você, mas eu vou te falar. Por isso que vocês jovens têm que pensar muito bem em querer ter filhos em relacionamento de qualquer maneira, porque você não sabe o que é ser um filho bastardo. Você vai carregar uma rejeição para o resto da tua vida. Essa rejeição não vai sair da tua vida. Eu fui rejeitado até pela minha primeira filha, porque ela foi embora de casa com 18 anos, nós ficamos 2 anos sem ter contato nenhum, porque ela não queria. Simplesmente porque ela queria ir ficar com o namorado dela. Eu não concordava, mas ela quis ir embora, eu não segurei. Você entendeu? Eu sofri rejeição na escola. Eu era aquela criança que estava na sala de aula, Pita, ia montar os grupos para fazer os trabalhos e ninguém me aceitava no grupo. Eu nem entendi porquê, mas não me aceitavam. E eu cansei de fazer trabalho sozinho. E graças a Deus fui muito honrado por isso, porque aí eu me dedicava muito mais. Cheguei a tirar 10, o professor mandar a sala inteira ficar de pé, me aplaudir. Eu fui honrado porque a dor me levou para um lugar para mim romper as minhas limitações. Mas sofri rejeição na escola. Eu lembro que quando a gente jogava bola, eu fazia parte de um time muito ruim, né? Eu era o reserva de um time ruim. E eu estou lá no banco de reserva e não tinha muitos reservas aquele domingo. E entrou todo mundo no campo para jogar. Só ficou o Zoeira lá, meu apelido era Zoeira. Lá no banco sentadinho, esperando a chance de entrar. Mas era tantas as vezes que eu tinha ido e nunca tinha entrado.
Eu nunca tinha jogado mesmo, entrado no jogo. Nem para jogar 5 minutos, para sujar o uniforme. Você entendeu? E naquele dia eu lembro que a gente tinha um goleiro lá, e ele se machucou. Aí olharam pro banco, caramba, só tem um Zoeira, não tem nem goleiro. Aí o capitão chegou em mim e falou: Zoeira, vai pro gol. Eu falei: mas eu nunca peguei no gol, você é doido? Se eu sou ruim na linha, imagina no gol. Vai dar ruim, vai pro gol, a bola vai chegar ali, não vamos deixar. E eu fiquei ali no gol, jogando, e a bola não chegou mesmo. Mas, cara, teve uma hora que não teve jeito. Os caras jogavam de camisa vermelha, quando eu vi aquele cara entrando de camisa vermelha frente a frente comigo, eu falei: molhou. Bateu no canto, eu pulei e já era. Gol. O capitão do time, eu lembro que ele me deu um chute, eu estava caindo no chão e fez assim: caramba, mano, você deixou o cara fazer o gol. Eu falei: que você que não era goleiro. Aí ele pegou, tirou a camisa, jogou pra mim: dá a camisa de goleiro aí que eu vou catar no gol, vai pra linha, mano. O jogo estava acabando, estava 1-1 já. E eu saí ali, e a vida inteira na beira do campo, sabe com quebrada, né? Estava querendo chorar, com cara de choro. E eu lembro que teve um escanteio pro nosso time. Eu falei: caramba, onde que eu fico? Tá todo mundo na área aí. Eu saí do bololô e fiquei lá no meio, lá no segundo pau, um pouco para fora. Eu não sei se foi o anjo que cruzou para mim, cara, mas a bola cruzou a área inteira. Quando eu vi aquele negócio branco na minha frente, eu falei: eu fechei o olho e chutei, pai. Eu nem olhei para canto, nem para goleiro, nem nada. Desci o bambu, gol. Eu nunca tinha feito gol, né? E eu saí correndo que nem um louco. E olhava por beirada do campo, não tinha ninguém para me pular no braço. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha meu irmão, não tinha ninguém. Eu simplesmente caí no chão. Daqui a pouco eu senti o peso do time inteiro caindo em cima de mim. Todo mundo falava: o Zoeira fez o gol, o Zoeira fez o gol. Eu não estava acostumado com aquilo. Mas, cara, você sentir a rejeição de as pessoas olhar para você e não acreditar que você pode fazer alguma coisa. E a minha vida foi toda assim. No trabalho também eu sofri muita perseguição. E eu lembro quando eu li o livro Novamente do Ano Novo, e quando chegou na parte da orfandade, e aí eu entendi, profeta. Eu entendi que mesmo eu sofrendo rejeição, eu tinha o poder de decidir se essa rejeição ia me destruir. E eu fui descobrir outras coisas maravilhosas, né? Descobri que Jesus, ele não teve um pai biológico. E Jesus também acabou se tornando órfão, porque José morre, Jesus ainda era adolescente. Então Jesus teve que conviver sem a figura do pai, assim, biológico do lado dele. De certa forma ele viveu uma orfandade. E rejeição, acho que ninguém sofreu mais rejeição do que Jesus. Mas quando ele está lá na beira lá do Jordão, e para ser batizado, João batiza, e vem a pomba, vem o Espírito Santo, e logo ele escuta uma voz: esse é o meu filho de quem me compraste. Deus estava ali restaurando a paternidade, mas você entende que é um lance que o Espírito Santo vem primeiro e a paternidade, a adoção vem depois? Acho que é Romanos 8,16, né, meu profeta? Que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos os teus filhos. Então, mesmo que eu não tenha um pai, eu descobri que o conselho tutelar nos céus, que o Espírito Santo é o conselho tutelar, e ele nos leva a essa adoção. É no Espírito Santo que somos adotados, porque Jesus, ele não chamou os apóstolos, discípulos de filhos. Ele não tratou eles como filhos apóstolos. E nem os discípulos apóstolos chamavam ele de pai. Mas quando ele foi, ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o meu Espírito, e ele cuidará de vós como o Pai. Isso é tremendo.
Então, paternidade é sobre continuar o que Jesus disse, sobre o que Deus disse. É tão interessante que eu não estava lá no jardim, mas herdei do primeiro pai de nós todos, que é Adão, o pecado. Eu herdei o pecado. Eu não estava lá quando a minha mãe decidiu largar o seu esposo, mesmo sendo um abusador. E meu pai largou a sua esposa e seus filhos e foram adulterar. E eu nasci. Mas eu tive que carregar as consequências da rejeição do pecado deles. A gente vai tomar ceia daqui a pouco. Eu também não estava no Calvário, profeta Deus. Eu também não subi na cruz, eu peguei. Mas eu recebi a graça. A minha vida não foi sem falha na cruz, mas eu recebi a graça. Você entende? Que através de um pai, uma herança do pecado entra em nossas vidas. E através de um filho, nós somos adotados e restaurados na paternidade, para continuar aquilo que Deus disse o tempo todo. Deus falou no Velho Testamento sobre o filho, e hoje Deus fala sobre filhos, por causa de um filho. Chama a Elaine aqui. Elaine, vamos ler o texto aqui. Já consegui fazer a introdução aqui em 3 minutos. Não tenho muito tempo. Já vencer a tua vida, tá? Isso. A gente vai aqui, ó. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Entender a seriedade da questão da paternidade. Esse versículo praticamente fecha aí. Eu não vou dizer que fecha o Velho Testamento, porque para mim Mateus, Marcos, João, Lucas, para mim ainda é Velho Testamento. Novo Testamento é quando Jesus ressuscita. Amém? Então Malaquias 4, verso 5 e 6. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os filhos, os corações para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você vê a importância? Deus precisa converter o coração dos pais dos filhos. Se o teu pai não converteu o teu coração, Deus vai usar os filhos para converter o coração dos pais. Vocês creem nisso? E assim a paternidade é restaurada. Porque da mesma forma que nós precisamos entender qual é o papel do pai na nossa vida, nós precisamos entender o nosso papel de filho também. A gente tem lá em Lucas 15, a gente vai ver aí as parábolas. Ovelha perdida, fala de paternidade. Dracma perdida, fala de paternidade. Parábola do filho pródigo. O subtítulo filho pródigo colocado no texto não é uma inspiração, colocado por uma organização. Jesus disse a parábola. Em momento nenhum ele cita o filho pródigo. Fala sobre um filho que foi embora. Quem vai denominar filho pródigo ali são os homens que fizeram a escritura. E para a gente que estuda a Bíblia, a gente sabe que as parábolas elas eram contadas de forma poéticas. Elas tinham uma rima, tipo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Era uma poesia, era como se fosse uma poesia. Era contada de forma poética. Era uma cultura da época. Mas na transliteração, né, e na tradução do aramaico para o grego, eles não entendiam dessa forma. Eles contam uma história. E você vai ver ali que é uma ovelha que se desgarra de um rebanho. Mas é uma ovelhinha. Ela não se desgarrou porque ela se deslumbrou com o mundo. Ela foi. Estava apontada para a direção
direção do mato e foi para o mato. Inconscientemente. Essa vai buscar, pastor. E também um tesouro que se perde, e a moeda não se perde sozinha. Ela não decidiu, hoje eu vou me perder. Não. Ela se perdeu sozinha. Mas o pai foi atrás. Mas a gente vai ver um filho que foi embora, pegou a sua herança e vai. É um filho que ele tinha tudo e era feliz inconscientemente. Isso mostra muitas vezes a gente na igreja, a gente é feliz inconscientemente. Porque quando você tem problema com paternidade, você tem problema com identidade. Conselho qualquer um pode te dar, destino só um pai pode dar. Somente um pai pode dar um destino. E uma das grandes dificuldades da orfandade é que você não entende qual que é o propósito da tua existência e nem com a sua identidade. Porque você não carrega o DNA do seu pai. O AP, ele carrega o DNA do Boaz. Ele carrega a personalidade do Boaz. O Boaz deu um destino para ele. E ele tem essa identidade que é do pai dele. Você entendeu? Eu tive dificuldade para encontrar essa identidade. Somente quando eu vou entender que o Espírito Santo é o meu tutor. E aí eu começo a desenvolver o ministério do Espírito Santo e entender a doutrina da adoção, que é uma doutrina rica e maravilhosa, que todos nós devemos conhecer. Você não vai entender o estabelecimento de uma paternidade divina se você não entender o papel do Espírito Santo na sua vida. Que Ele é o tutor. Que Ele vai dizer todo dia no teu espírito qual é a tua real identidade. E qual é a real identidade do cristão? Filhos. Filho de Deus. E será que nós estamos nos comportando como filhos? Será que a gente está como filho pródigo dentro de uma casa que nós temos tudo e só sabemos reclamar daquilo que muitas vezes falta? Ah, o café hoje está com pouco açúcar, o café hoje não está tão gostoso, a igreja não está tão bonita. Hoje está excelente, pintada, linda, maravilhosa. Deus abençoe este canto. Os irmãos pintaram. Ah, a pregação hoje não está falando o que eu queria ouvir. Ai, o apelo está sendo lindo que eu imaginava que ele fosse. Alguém comentou aqui hoje que quando a gente fica velho na igreja, a gente fica reclamando de tudo. Tudo está ruim. E o filho reclamava de tudo. Queria conhecer o mundo, acabou comendo lavagem. Porque o filho, quando ele entende a paternidade, ele tem que estar sempre orando: aonde estão os amigos do meu pai? Ele tem que andar com os amigos do pai. Ele tem que sentar na mesa onde o pai é honrado. Você vai sentar numa mesa, Pedro, onde fala mal do Boaz? Não vai, você vai levantar e vai embora. E a gente, será que a gente tem sentado em mesas que Jesus não é honrado? A gente tem que pensar, e às vezes a gente acha que o problema está na casa, ou no pai, mas está em nós que somos filhos. E aí você vai ver um filho que se perde fora e um filho que se perde dentro. Tem gente que vai embora daqui e retorna. Aí o filho perdido aqui dentro, olha, esse sem vergonha, estava aqui, foi embora, voltou. Mas esse cara ia embora, vamos assinar, não sei o quê. Porque a igreja sempre vai ser a união do velho e do novo. Provérbios 30.
Você vai ver 4 gerações descritas em Provérbios 30. E vai dizer que é uma geração que tem a sua própria justiça, que anda de nariz empinado, olhando para outra geração e falando: não, nós estamos aqui na Ramá faz 20 anos, o outro chegou agora, está achando o quê? Chegou agora. A gente está nessa vibe. Isso é ele, isso é ele, isso é família. E se entenda uma coisa: você só é filho quando você está no corpo. Porque filho não é só o Pita, filho é o corpo todo. Pita é um membro, eu sou outro membro. E quando eu não entendo ele, e quando eu não consigo amar ele do jeito que ele é, com as habilidades que ele tem, eu não entendo o que é uma paternidade estabelecida. Amém? Deixa eu ver uma história aqui, falar um pouco sobre orfandade. Pode vir aqui, por favor. Juízes capítulo 11, verso 30 aí. Quem conhece a história de Jefté? E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregastes os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao seu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel, Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som do tamborim. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Eu não também. Quem era Jefté? Verso capítulo 11. Juízes. Jefté, hoje leadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava de Gileade. Aqui a gente vai se deparar com uma história que ela é mais atual e contemporânea do que você pode imaginar. Eu falei um pouco da minha história. E Jefté não era diferente. O pai dele tinha outra família, tinha filhos, casado. O pai dele se chamava Gileade. Ele presta um nome para um lugar que era um lugar de cura, era um lugar de bálsamo, um lugar de remédio. E como é interessante isso, né? Como quem deveria trazer cura e trazer remédio, traz dor e traz ferida na vida das pessoas. E Gileade, ele se envolve com uma prostituta da cidade. Achou que seria só uma ficada, né? Por isso que toma cuidado com as ficadas que você pode dar, que isso pode gerar coisas que você nem imagina. E desse relacionamento aí, desse adultério, nasce Jefté. E a prostituta teve um filho. Quando o filho nasceu, pegou o menino e jogou nos pés lá do homem. Disse: é seu, pé. Eu não sou mãe de ninguém, não. Eu vivo da vida. Eu tenho que, né, continuar fazendo a minha atividade remunerada. Hoje vocês chamam do job, né? A galera do job.
era de Job. E aí o Gileade se vê naquela situação com o bebê, era filho dele, e aí como é que eu faço? E agora? De outro jeito, levou para casa. Chegou lá e deu aquela notícia maravilhosa. Imagina, né? Família em casa, ele chega lá com o guri, chorando, papai para cá, papai para lá. É complicada a situação. E aí, os irmãos de Jefité, como os meus irmãos, ficaram revoltados com isso. Rejeitaram Jefité. Jefité cresceu nesse lar, sendo cuidado pela madrasta que o odiava, pelos irmãos que o odiavam. Então logo ele ganhou um tamanho aí, não sei se ele era adolescente, jovem. Os irmãos dele expulsaram ele da casa do pai dele. E ele foi para uma cidade, não lembro o nome certo, ali, vizinha. E ali ele ficou. Casou, constituiu família. Um belo dia, Gileade estava sendo ameaçada. Gileade ficava no reino de Judá, né? Ameaçada por Moabitas e pelos Amonitas. E era um exército poderoso. E botou pânico em cima do povo ali de Judá. E aí, os próprios irmãos de Jefté se juntaram ali com o chefe do exército ali de Gileade e foram até lá. Até Jefté. Não sei porque, sei que tinha fama de ser um bom guerreiro, um bom soldado, e propôs a ele lutar contra aquele exército inimigo. E Jefté ficou meio assim, desconfiado, né? Mas bom, a gente mais desconfia, né? Pô, vocês sempre me rejeitaram, me odeiam, por que estão aqui atrás de mim agora? E aí ele começou a pôr um monte de coisa. Não, eu vou, não é assim não, não é assim não. Eu vou querer ser o governador de vocês. Tá bom, seja o governador. Eles não tinham como sair. A situação era terrível. Então Jefté se levanta para lutar por aquele povo. Então Jefté, ele tinha sua fé, mesmo sofrendo as rejeições e os traumas da vida, ele tinha sua fé. E ele ora ao Senhor e faz um voto, falando: Deus, se o Senhor me der esses dois exércitos inimigos, os Amonitas e os Moabitas, eu sacrificarei a primeira pessoa que sair daquela porta da minha casa quando eu retornar da batalha, comemorando a minha vitória. Olha o voto que ele faz. Que sabe batalha. E Deus me entregou. Sabe o que é interessante disso? Que se você ler o texto todo, você vai ver que uma parte vai dizer assim, ó: e o Espírito do Senhor entrou no coração de Jefté. Então ele orou e fez um voto. Claro que está dizendo que o Espírito do Senhor mandou ele fazer esse voto. Mas o Espírito do Senhor entrou no coração dele para a missão que ele tinha que fazer. Então ele vai e faz os votos. Que ele ofereceria a primeira pessoa que sair da porta da casa. Não fica pensando piadinha não, que ele imaginou que era a sogra que ia estar lá. Aí a véia sair pela porta e ele ia falar: não, eu fiz o voto, né, Pedro? Queima essa véia logo e está tudo em casa, né, pai? Vamos comemorar, né? Isso aí não. Ele não imaginava que seria. Então ele vai, luta, ganha a batalha, sai ovacionado, todo mundo gritando o nome dele, até os irmãos que rejeitavam ele agora. Sabe como eu falei que algumas vezes ele tinha honrado mesmo na rejeição? Seja na escola, no dia do campo lá, e algumas coisas na vida, porque também Deus não vai deixar a gente viver só dor, né? Com misericórdia, né? Então a gente acaba se sobressaindo em algumas coisas. Foi o caso de Jefté, né? O pastor Marcos Scott vai dizer assim, tem um capítulo no livro lá, que ele fala sobre o ciclo da ferida, né? Que nós temos uma capacidade muito grande de reproduzir feridas que nós recebemos ao longo do nosso ciclo geracional.
Então você vai ver filhos de pais alcoólatras, filhos de pais viciados, filhos de pais agressivos. Isso é a reprodução da ferida. Porque para um filho bastardo e para quem sofreu rejeição, só existe uma saída: é você não se rebeliar. Eu não tenho o menor ódio do meu pai, a menor raiva. Eu o encontrei uma vez, eu tinha 17 anos. Perguntei para ele por que ele me abandonou. Ele falou para mim que a minha mãe era uma qualquer. Ele falou isso para mim, que ele não ia ser meu filho de uma qualquer. Você tem ideia, quando meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, ele bateu na minha mãe grávida de mim, chutou a barriga dela. Você entendeu? É bem esse tipo de homem faz. Mas eu não odeio isso, porque eu entendi, com a ajuda de alguns pastores maravilhosos que ministraram minha vida. Max Scott é um dos que, meu Deus, foi um cara assim que escrutinou quase tudo nessa questão de orfandade. Eu particularmente não conheço ninguém que fale sobre paternidade, sobre orfandade, sobre ele. Aprendi um pouco com Luiz Ailino sobre isso. Mas voltando à história lá de Jefté, aí ele vence a guerra. Agora é hora de comemorar, né? E ele chega todo feliz, estamos tocando aquela bagunça toda. É Jefté, aquela coisa toda. E quando ele chega em casa, ele se lembrava mais do voto, profeta. Quando ele chega no quintal, quem é que vem? Quem é que passa pela porta e corre na direção dele? Rafa, você que tem uma menininha. A menininha do papai. A filhinha vem correndo pelos braços do pai. E quando ele vê aquilo, ele desaba. Ele rasga as vestes, grita, chora, se perturba. Ele tinha feito um voto, Deus tinha dado vitória. E como ele ia fazer? E ele abraça a filha e chora. E ele não aguenta e conta para a filha tudo. Então, assim, essa história é tão dolorosa, que a filhinha olha para ele e fala assim: papai, eu entendo que eu preciso ser sacrificado, porque o Deus de Israel nos livrou das mãos dos amonitas e dos moabitas. Me dá 2 meses para mim andar pelas montanhas com as minhas amigas. Deus, eu estou contando história, não, é Bíblia, pode ler. O profeta sabe, ela começa com isso. Ela disse: papai, me dá 2 meses para me curtir com as minhas amigas. Então eu serei o sacrifício. É claro, irmãos, que você tem uma convicção teológica. Infelizmente eu não tive tempo de ler esse texto no hebraico para saber se muda alguma coisa, se dá algum norte para nós, profetas. Profetas sabem do que eu estou falando. Mas nós temos a plena convicção que ele queimou a menina, né, profeta? Nós temos um versículo que vai dizer assim, ó: e ela morreu virgem, ela não se casou. Esse morrer virgem, a gente pode tanto entender que ela foi sacrificada e queimada, como a gente pode entender que ela não foi liberada para casar com ninguém. Vamos dizer que o queimar seria deixar ela ali reservada para o resto da vida, como um memorial, vamos dizer assim. Entende, né, profeta, o que eu quero dizer? No meu coração tem uma filha. Eu quero não acreditar que isso aconteceu. Mas quando você vai lá na galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, Jefté está mencionado. Esse carinha tinha um capítulo único perdido no livro de Juízes. Ele foi um juiz. O que isso diz para nós hoje, na história contemporânea? A minha mãe,
ela sofreu. Mas ela sacrificou os meus irmãos que ficaram sozinhos lá com meus avós. Sacrificou a mim para poder sair do casamento. O meu pai, simplesmente por prazer, sacrificou os filhos dele, os meus irmãos, que eu nem os conheço. Sacrificou a mim para viver o prazer deles. E quantos de nós, irmãos, com abortos, sacrificamos os nossos filhos, queimamos nossos filhos, pelo vício? Porque todo mundo fala que as pessoas entram para as drogas porque está sofrendo, porque está deprimido. E se eu te contar que a maioria não é por causa disso? Só percebe. Você entrou na droga para ser malandro, pai. Você entrou na droga que você queria ser o cara na porra. E você queria ser o bonitão. Ou não? Eu queria ser o mais louco de todos. Foi ou foi? Porque você tinha pai, você tinha mãe, você tinha casa, você tinha família, você tinha comida, você tinha roupa, você tinha tudo. Tudo! Você entende? Só que ele sacrificou muita coisa que ele nem imaginava. E hoje você vê a realidade do Brasil aí, a gente tem aí, eu não sei ao certo os dados aí, mas é um número considerável de pessoas que tem um RG como o meu, que só tem o nome da mãe. Eu lembro que quando foi o meu primeiro emprego, eu não esqueci desse dia, Pedro. E eu ia trabalhar no projeto da cidade de Platão. E eu ia entrar na Petrobras como office boy. Pelo projeto, não era direto pela Petrobras, era um projeto da prefeitura. Mas eu tinha oportunidade de ficar lá na Petrobras. Naquela época não era para concurso. E eu lembro que eu fui lá, passar na triagem, e quando eu preenchi a ficha, tinha um monte de garotas assim, como esse monte de pessoas que estão aqui sentadas. Aí o cara que estava aqui na frente, por sinal, ele era polícia. Porque era um projeto como se a gente fosse guarda-mirim, vamos dizer assim, na época. Não era nem office boy. E ele gritou meu nome: Marcelo, Dionísio Pereira. Aí eu levantei: ô mano, essa ficha sua aqui. Pois não, senhor. Cadê o nome do seu pai? Silêncio mortal na sala. Você é filho de chocadeira? Cara, aquele dia eu desabei. Eu desisti do projeto. Fui pra casa chorando. Nunca mais voltei lá. Eu lembro que tinha um menino que ele era da Assembleia de Deus. E ele me abraçou. Calma. Ele é militar, ele é botão assim. Entende? Não desiste não, porque ele queria que eu fosse. Calma aí, me abraçou. Você precisa muito, fica aqui, aguenta. Eu não aguentei. Eu fui embora. Você entendeu? Então o Jefité, ele fez esse voto sem nem imaginar que poderia ser a filha dele. Porque talvez na cabeça dele, nunca a filha dele não fosse importante para ele. Mas sabe como tem uma tecla que parece estar desativada na tua cabeça? Sabe aquela tecla de que você tem um filho, de que você é um pai, Peter? Sabe, hoje eu respiro a Eduardo. Eu costumo dizer assim: eu não sou pirata, mas eu tenho um tesouro que chama Eduardo. E eu penso nela às 24 horas do dia. Eu não tomo uma decisão que não envolva ela. Porque essa tecla, graças a Deus, está acesa na minha vida. Mas eu imagino que Jefité não estava, porque ele sofre uma rejeição dessa. De pai, de mãe. Então ele vai lá e queima sua filha. Não no sentido figurativo. Foi para o celibato, sacrificada, o futuro dela, né? Ela não casou, ela foi ofertada para o Senhor.
Era a pior coisa, era como se fosse queimada mesmo. Você é morta. Acabou a linhagem. E sabe uma coisa? Não sei se você lembra disso, profeta, mas a comunidade de Israel, depois disso, da morte dela, eles, as virgens, elas celebravam 4 dias em memória da filha de Jefté. Você sabia disso? Isso fez parte da cultura judaica. Você está entendendo? Então, irmãos, a gente precisa entender que a questão da paternidade está no compromisso de continuar firmes naquilo que o Pai diz. E cada dia você tem que buscar o Espírito Santo, porque Ele é o tutor. Porque não adianta. Você acha que o AP vai se esforçar pela sua salvação? Eu vou me esforçar pela sua salvação? A profeta vai se esforçar pela sua salvação? Mas nem que a gente fizesse isso. Deus não recebe isso. No que diz respeito à salvação, Deus quer ver a tua carinha. Você tem que imprimir a sua digital no documento que diz que você é filho. Rafa, tem que ter a tua digital. A digital do pai já está lá. Agora você precisa ir lá e colocar a sua digital de filho. Você está entendendo? Eu estou falando sobre pecado, não. Eu estou falando para você entender qual é a identidade. Por que você é crente? Porque a Bíblia diz que você é crente. Por que você é salvo? Porque a Bíblia diz que você é salvo. E quem disse isso na Bíblia? Deus. O tempo inteiro. O Pai. O tempo inteiro. Mas não podemos viver, a igreja não pode viver como a profeta disse hoje. A gente estava lá na intercessão e ela estava orando, eu lembro que ela falou assim: Pai, tanta coisa acontecendo no mundo e a igreja dormindo. E você percebe que no frio a igreja quer ficar dormindo mais ainda, né? Porque não tem um dia mais gostoso para dormir do que no frio, né? Você não pode estar indiferente, você tem uma identidade. Sabe? Igreja grande, crescer igreja. Eu converso muito com a P sobre isso, nossos papos aí de apóstolo, pastor. E ele sempre fala para mim: irmão, crescer o reino não é abrir 200 igrejas, né? Não é abrir igreja em cada rua. É você ter famílias restauradas. É ver lares sendo restaurados, filhos restaurados. Porque não importa se o pai vem primeiro e converteu os filhos, ou se o filho vem primeiro e converteu os pais. O Eric veio primeiro e trouxe a mãe daqui, minha discípula. Você está entendendo? O Peter e a Débora vieram primeiro, concedeu a Ana, e a Ana está aqui. Você entendeu? Não importa a ordem dos fatores, mas Deus vai estar trabalhando sempre para alinhar esse relacionamento paterno, tanto na terra como nos céus. Amém? Fica de pé. A gente não vai poder demorar, esse assunto é muito extenso. A gente poderia falar mais sobre orfandade, mais sobre rejeição, sobre pagelância, entender que o catolicismo brasileiro ele vem de origens árabes, né, profeta? E você entende que os árabes vêm de um órfão que é Ismael, e a orfandade está até hoje lá nos muçulmanos, porque eles não têm pais, nem Allah. Porque o único que pode dar um pai é Jesus, é o Filho. Buda não pode dar um pai. Gandhi não pôde dar um pai para os indianos. Allan Kardec não pôde dar um pai para os espíritas. E nós somos uma nação que vive debaixo de uma pagelância. Para quem não sabe, as nossas tribos indígenas eram assim, ó. Tinha um feiticeiro lá, o pajé, e ele engravidava todas as índias. E todas as índias tinham filho dele. Quando ele morria, o outro assumia e continuava. E assim ia. Nós nascemos nesse cenário de pagelância.
E hoje, cada vez mais, a figura do pai está sendo desconstruída. Não temos mais nem dia dos pais na escola, agora é dia da família. Você entende? E tantas coisas, irmãos, têm entrado na vida das crianças. Se a gente falar sobre homossexualidade, a gente vai entender duas formas de homossexualidade. A gente tem a tendência homossexual e nós temos a prática homossexual. São diferentes. A tendência homossexual nós entendemos como um espírito de homossexualidade que persegue uma criança por conta de um abuso, por causa de uma sexualidade precoce. E o que eu estou falando aqui não é só de igreja, não, irmãos. Assiste uma entrevista com o Clodovil, você vai entender como o Clodovil entende o que é a homossexualidade. Porque ele teve tendência homossexual, porque foi abusado. Em Mato Grosso. E eles sempre criticam essa euforia, essa brincadeira de quem é homossexual pela prática, não pela tendência. Há uma diferença. Heranças. Mas eu quero que você reflita, homens, vocês homens, reflitam sobre uma coisa. Qual ambiente você quer deixar para os seus filhos? O ambiente que Gileade deixou para Jefité? Que Jefité deixou para sua filhinha? Quer deixar um ambiente que os pais de Gideão deixou no mesmo livro de Juízes, no capítulo 6? Um altar de idolatria? Que ambiente você quer deixar para os seus filhos? O ambiente do vício? O ambiente da violência, do divórcio, da separação, do aborto? Qual ambiente você quer deixar? Mas tem o Espírito Santo que não tutor. Graças a Deus. Hoje eu tenho 3 filhos, tenho netos, tenho uma família restaurada. Ainda sofro rejeição, mas elas não têm poder de chegar no meu coração. Elas podem até me deixar chateadas, mas não tira a minha alegria, porque o abismo que havia em mim hoje é a tua morada. Papai, hoje é a tua morada. Feche teus olhos, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ministrar cura hoje, Senhor. Eu que vivi a doença, eu que vivi as feridas. A palavra de Deus que move está aqui hoje, ministrando sobre paternidade. Deus, eu peço ajuda do tutor